Senhor presidente, senhor vice-presidente, meu nome é Andy Peck e venho de Nova York. Antes de mais nada, meus parabéns pelos impressionantes 50 anos à frente deste trabalho. E em segundo lugar, agradeço por promoverem um encontro anual tão singular, onde dedicam tempo para responder às dúvidas dos acionistas com tanta paciência. Tenho convicção de que ambos são duas das mentes mais brilhantes e respeitadas do mundo quando o assunto é o sistema tributário dos Estados Unidos. O Código Fiscal do nosso país está claramente falido, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Hoje temos 2,1 trilhões de dólares em recursos corporativos retidos no exterior, sem perspectiva de retorno, enquanto enfrentamos uma das alíquotas mais altas do planeta para empresas. E para os contribuintes de alta renda, especialmente em estados como Nova York e Califórnia, a carga tributária ultrapassa os 50%. O que pode ser feito para transformar essa realidade e construir um sistema mais simples e justo? A resposta, infelizmente, não é simples. Para mudar as regras, precisamos de 218 deputados, 51 senadores e um presidente disposto a assinar a lei. A questão central é: quanto o país deve gastar e, principalmente, de quem cobrar esses recursos? É curioso notar que, apesar das queixas constantes dos líderes corporativos sobre as alíquotas, a participação dos lucros empresariais no PIB nunca esteve tão alta. Há 40 anos, os impostos corporativos representavam 4% do PIB. Hoje mal chegam a 2%. Enquanto isso, os tributos sobre folha de pagamento só aumentaram. O problema é que, uma vez criadas brechas e exceções no código, eliminá-las se torna quase impossível sem uma reforma profunda. Sou otimista, porém. Acredito que Ron Wyden e Orrin Hatch, dois nomes influentes no Senado, têm capacidade para chegar a um acordo que, mesmo imperfeito, seja melhor do que o atual. Eles entendem que o sistema precisa de mais racionalidade. Afinal, se o país pretende gastar entre 21% e 22% do PIB, é razoável arrecadar pelo menos 19%. Podemos conviver com uma pequena diferença sem agravar ainda mais a dívida nacional. Mas não se enganem, 19% de um PIB que beira os 17,5 trilhões de dólares é dinheiro de verdade. A disputa será acirrada para definir quem paga mais, empresas, indivíduos ou governos estaduais. E quanto ao dinheiro parado no exterior? A regra é clara: as empresas podem repatriá-lo, desde que paguem a alíquota corporativa americana de 35%. Pode parecer alta, mas já tivemos períodos em que a taxa chegou a 52% e, mesmo assim, o país prosperou e os negócios cresceram. Não me comovo com as lamúrias do setor corporativo. O que existe hoje é uma carga tributária empresarial que representa apenas 2% do PIB, bem abaixo dos 4% de décadas atrás. Isso não é um fardo insuportável. Enquanto isso, os investidores que aplicam em títulos de renda fixa mal conseguem 0,5% de retorno, e os aposentados veem seu poder de compra encolher. Já as empresas, quando analisamos o retorno sobre o capital tangível, entregam algo próximo de 15%. Os acionistas estão sendo extremamente beneficiados em comparação com os credores. Charlie, o que você acha? Concordo plenamente. Também não sou fã do atual sistema tributário. Vivo na Califórnia, onde a alíquota sobre ganhos de capital de longo prazo chega a 13,3%, sem direito à dedução no imposto federal. É um absurdo. Esse tipo de política afasta os mais ricos, que acabam migrando para estados como Flórida ou Havaí. E não é por acaso. Pessoas abastadas não sobrecarregam os serviços públicos, não lotam as escolas e ainda injetam recursos na economia local. A Califórnia insiste em uma estratégia equivocada, mas não acho que o problema seja generalizado nos Estados Unidos. A verdade é que a dedução federal para impostos estaduais foi eliminada de propósito, e isso complica ainda mais a situação. Mas, voltando ao ponto, é inacreditável que alguns estados ainda não tenham percebido que atrair contribuintes de alta renda é vantajoso para todos. A Flórida, por exemplo, é muito mais inteligente nesse aspecto. Quem, em sã consciência, rejeitaria a chegada de pessoas que gastam e investem no seu território? Sobre a reforma tributária, acredito que há uma chance real de avanço este ano. Conheço Wyden e Hatch pessoalmente. São patriotas competentes e querem fazer o que é certo, mesmo que discordem sobre os detalhes. O segredo está no diálogo. Se conseguirem trabalhar longe dos holofotes e sem a pressão das câmeras, podem chegar a um consenso. Afinal, a história mostra que grandes acordos só acontecem quando as partes estão dispostas a ceder.
Se a Convenção Constitucional de 1787 tivesse sido transmitida ao vivo, com cada delegado defendendo sua posição sem flexibilidade, jamais teríamos uma Constituição. Agora, mudando de assunto, permita-me responder à pergunta do Sr. Dan Hunter, de Vermont. Ele questionou sobre Henry Singleton e a Teledyne, se usamos seu modelo como referência e o que aprendemos com o desfecho daquela experiência. Excelente pergunta. Charlie conheceu Singleton pessoalmente, enquanto eu estudei sua trajetória com atenção. Há muito a aprender tanto com suas estratégias durante a fase operacional quanto com os erros que levaram ao declínio posterior. Charlie, por que não compartilha sua visão sobre o assunto? Singleton era um gênio, mais brilhante do que a maioria dos executivos que já conheci. Um verdadeiro prodígio, tirava notas máximas sem esforço, jogava xadrez de olhos vendados e mesmo na velhice, quase alcançava o nível de mestre. Comparando seus investimentos com os de Warren, percebi que Singleton pensava em termos de sistemas de navegação inercial, enquanto Warren focava em segurança. E foi justamente esse foco adicional que permitiu ao Warren superar até mesmo um talento como Singleton. Déficit, como você em comparação a Henry. Singleton era um estrategista implacável. Não apenas brilhante, mas obcecado por alinhar interesses. E isso, meu amigo, é onde a maioria dos líderes tropeça. Ele desenhou incentivos tão engenhosos para seus executivos que, no fim das contas, 3 departamentos diferentes acabaram envolvidos em escândalos. Não porque Singleton fosse desonesto, longe disso. Mas porque quando você cria uma cultura onde o desempenho é tudo, as pessoas cruzam linhas sem perceber. Elas não queriam fraudar o governo, elas só queriam vencer. E vencer, para elas, significava entregar resultados a qualquer custo. Aqui está a lição que Charlie e eu aprendemos. Incentivos moldam comportamentos mais do que qualquer discurso motivacional. Já vimos gente honesta distorcer números, inflar reservas ou empurrar estoques para canais só para não decepcionar o CEO. Não por ganância, mas por orgulho. Por não quererem ser os responsáveis por um prognóstico errado. Quando o ego entra em jogo, a racionalidade sai pela janela. E o pior, ninguém sai ganhando. A empresa não lucra mais, o mercado não fica mais seguro, mas o dano à reputação é irreversível. Por isso, evitamos como praga qualquer sistema que premie a ilusão em vez da realidade. Não nos importamos se somos os únicos a fazer isso. Já vimos o suficiente para saber que quando você diz a um executivo que nunca pode decepcionar Wall Street, ele vai encontrar uma maneira de não decepcionar, mesmo que precise maquiar os números. E não é só uma questão de fraude. É uma questão de cultura. Se o líder sinaliza que resultados perfeitos são mais importantes do que a verdade, os funcionários vão entregar resultados perfeitos, custe o que custar. Lembra do caso da National Indemnity? No fim dos anos 60, Jack Ringwalt era um homem excepcional, brilhante, carismático, um verdadeiro líder, mas tinha um jeito peculiar de cobrar seus subordinados. Quando o responsável por sinistros entrava em sua sala para reportar uma reivindicação de $25 mil, Jack não discutia estratégia. Ele pessoalizava. Como você pôde fazer isso comigo? Dizia meio de brincadeira, meio sério. Esses sinistros estão me matando. O pobre homem, querendo evitar o constrangimento, começou a esconder reivindicações. Não por dinheiro, não por ganância, apenas para não ter que encarar o olhar desapontado de Jack. O resultado? Relatórios distorcidos, resseguradores mal informados e uma empresa operando no escuro. Tudo porque um CEO enviou a mensagem errada sem perceber. A verdade é simples. Se você quer uma organização íntegra, precisa construir sistemas que recompensem a integridade. Não basta pregar ética, é preciso remover as tentações. E isso significa nunca, em hipótese alguma, criar um ambiente onde as pessoas sintam que precisam escolher entre a verdade e o sucesso. Singleton entendeu isso tarde demais. Nós aprendemos com os erros dele. E no fim, até Henry quis vender seu negócio para Berkshire em ações, e porque sabia que aqui, os incentivos não corrompem. Eles alinhavam.